querido Frei Gildo, Frei Paulo, queridos irmãos e irmãs, com Francisco, pois sozinhos não dá. Ao longo da nossa vida, ao longo da nossa caminhada, nós sempre queremos o apoio de alguém que nos sustente nas horas difíceis, que nos anime quando estamos desanimados, que nos dê esperança. Na vida cristã, através do batismo nos tornamos filhos de Deus, nós entramos a fazer parte da família de Deus. E nesta família nós encontramos muitos irmãos, irmãos em Cristo. E que bonito fazer a nossa caminhada de cristãos, nos deixando acompanhar por aqueles cristãos que mais viveram o Evangelho, que mais conseguiram se configurar a Jesus Cristo. Então, na nossa caminhada cristã, ao longo da nossa vida, nós temos sempre alguns dos cristãos, alguns santos, como modelo de vida, como inspiração para a nossa vida. E certamente, entre todos os santos, excele, surge de uma forma única Francisco de Assis, com a luminosidade da sua santidade. A devoção de São Francisco de Assis, aqui em nosso Nordeste paraense, tem raízes profundas. Muitos que moram aqui são descendentes de cearenses, lá onde a devoção para Francisco era muito grande. Então trouxeram aqui, em nossa região, em nossas comunidades, este amor, esta devoção a São Francisco. E em Capanema, a devoção foi crescendo cada vez mais, sobretudo pela presença abençoada dos nossos frades capuchinhos. Faz mais de 50 anos que estão no meio de nós, e então a paixão que eles têm por Francisco conseguiram partilhá-la com cada um de nós, com as nossas comunidades. E assim esta festa, esta manifestação que acontece a cada ano, não pode parar, nunca parou, nem mesmo o ano passado, quando a pandemia era pior, e também este ano. Então, nossos sentimentos de gratidão aos frades capuchinhos, pela presença, pelo trabalho, pelo testemunho que nos oferecem aqui em nossa paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e Nossa Senhora de Nazaré. Agradeço de modo especial o Frei Gildo, que está na frente também desta grande manifestação de devoção e amor a São Francisco. Os santos nos inspiram. Se eles conseguiram ser santos, nós também podemos ser santos. Não importa como você se encontra agora. Pode ser que esteja num momento de crise, um pouco distante de Deus, com uma vida assim, meio misturada. A vida de Francisco, na sua juventude, era uma vida de um cristão que não tinha gosto para nada. Aqueles cristãos que faziam as coisas por tradição, mas não por uma consciência profunda. Foi o encontro com Jesus que mudou a vida dele. Enquanto levava a vida do mundo nas serestas, podemos dizer, nas festas mundanas, ele conseguia atrair só alguns companheiros, aqueles que se aproveitavam do dinheiro dele, mas eram poucos. Depois que encontrou Jesus, ele foi arrastando milhares de pessoas. No começo, foi só ele.
a escolha que ele tomou de deixar tudo, de se desprender das riquezas, de seguir Jesus pobre, não foi muito entendida lá em Assis. A reação da família, mas também a reação do povo. Achavam que era louco, que era doido. Mas a transparência deste homem, a simplicidade dele, o despojamento total, esta mudança radical de vida, se tornou um questionamento profundo no coração daquele povo. Por que ele está fazendo isso? E viam que ele fazia isso com alegria. Não foi uma escolha triste de alguém perdido ou obrigado. Estava feliz de seguir Jesus e de segui-lo na pobreza, de ficar perto dos pobres, de ficar com os pobres. E aos poucos, os amigos da festa deixaram neles também a festa. Ele conseguiu atraí-los para esta vida nova, para esta escolha em Cristo. E foi aos poucos se espalhando a santidade dele, e ele atraindo mais e mais irmãos. Meus irmãos, quantas pessoas tem Francisco como modelo de vida? Quantas pessoas querem caminhar sentindo ao seu lado a sua proteção, a sua intercessão? Então, com Francisco, sim, pois sozinhos não dá. Nós queremos caminhar tendo algumas pessoas que sejam de iluminação para nós, de inspiração, de santidade. É bonito caminhar com os santos. Nos sentimos protegidos, amparados, animados. E que bonito todo dia invocá-los, pedir que nos ajudem a crescer na santidade, a dar passos na santidade, a ser fiéis discípulos de Jesus, cristãos autênticos. 3 palavras que podem nos ajudar na reflexão de hoje. Antes de tudo, o amor pelo Evangelho. Francisco, quando começou a ler o Evangelho, não deixou aquela palavra passar em sua vida. Pelo contrário, a palavra do Evangelho penetrou no íntimo do seu coração. Ele acreditou naquela palavra, ele viveu a palavra. Benditos aqueles que leem o Evangelho e o colocam em prática. Ele foi assim. O Evangelho se tornou vida cotidiana, atitudes constantes. Foi o Evangelho que moldou a vida dele, o pensamento dele, as escolhas dele. Eu pergunto, será que o Evangelho é acolhido por nós? É amado? É levado a sério? Escutamos o Evangelho, mas depois parece que a vida não muda. Continuamos do mesmo jeito. Em lugar de pensar como o Evangelho, continuamos a pensar como o mundo, agarrados ao dinheiro, ao poder, ao prestígio. Então, para que serve o Evangelho se não é acolhido, se não é levado a sério? O Evangelho transforma vidas, o Evangelho transforma famílias, o Evangelho transforma comunidades, o Evangelho transforma a sociedade. O Evangelho vem nos lembrar que somos todos filhos de Deus, amados por Deus, e que somos todos irmãos. Uma coisa elementar que esquecemos. O ano passado, por ocasião da festa de São Francisco, Papa Francisco, o cardeal Jorge Bergoglio, que ao se tornar Papa escolheu o nome de Francisco, o ano passado ele foi até Assis, na festa de São Francisco, e assinou uma longa carta encíclica para a Igreja e para o mundo inteiro.
E as primeiras duas palavras desta carta eram palavras de Francisco. Fratelli tutti, isto é, todos irmãos. Era isso que Francisco tinha aprendido com o Evangelho, que todos somos irmãos. Não depende da cor, da raça, do lugar, da origem, não. Todos somos filhos de Deus, todos somos irmãos. A fraternidade universal, que deveria nos ajudar a superar todos os desafios que o mundo encontra hoje. Quantas guerras, quantas injustiças, quantas pessoas que sofrem e morrem de fome, excluídas, desprezadas, abandonadas. Tudo é feito de quê? É feito de nos esquecer que somos irmãos. Então tem alguém que tem muito mais, continua enriquecendo, mandando e desmandando. Tem outros pobres que morrem e não têm o necessário para viver. Esquecemos que somos irmãos e que a relação entre nós deve ser uma relação de respeito, de mútua ajuda, de solidariedade. Lá onde teu irmão que sofre, lá está Jesus que sofre. Lá então deve estar também a presença da comunidade, a ação de cada um de nós. São Francisco reconheceu no leproso e em todos os pobres o próprio Jesus. Por isso se dedicou por inteiro, com amor, com paixão para estes irmãos. Tinha esta consciência que estava servindo Jesus. Meus irmãos, nós precisamos que o Evangelho nos transforme e que o nosso coração se abra para acolher a cada pessoa, especialmente aqueles que mais sofrem, especialmente aqueles que são excluídos de tudo. E a fraternidade exige o quê? A acolhida, incluir os irmãos, evitar qualquer atitude que possa discriminar as pessoas. Mas, infelizmente, nós continuamos a ver acontecer tantas discriminações, tantas injustiças. Então, que São Francisco nos ajude a ver no outro um irmão, um filho de Deus, e assim criar relações bonitas, de respeito, de valorização do outro, não considerar o outro um inimigo, um rival, mas considerar o outro um irmão. E o Evangelho não pode ser guardado dentro do nosso coração. O Evangelho deve ser partilhado. Então Francisco nos estimula para a missão. A missão. O cristão que encontrou Deus, que descobriu a misericórdia de Deus, que se sentiu amado e perdoado por Deus, vai espalhando esta bela experiência para todos. Antes de tudo, partilhar a fé, ser missionários na própria família. Quantas pessoas da tua família perderam a fé, estão indiferentes à fé, se distanciaram de Deus e da igreja. Então, antes de querer salvar aqueles que estão na China, é bom começar a ser missionários na própria casa, no próprio lar. E depois com os colegas de trabalho. Nunca esconder a fé, nunca esconder o amor que temos por Jesus, nunca guardar para nós o bem que recebemos de Deus. Francisco andou a pé, sem todos os meios que nós hoje temos, foi partilhando este amor de Deus para com todos. E o testemunho dele valia mais do que as homilias. Ele dizia, primeiramente temos que anunciar o Evangelho com a vida. Se for necessário, também com as palavras. E assim foi a vida dele, que se tornou uma vida missionária, uma vida que atraiu tantos outros para Cristo. Ele não teve medo de ir ao encontro daqueles que não eram cristãos.
de ir ao encontro até daqueles que naquele tempo eram considerados inimigos, os muçulmanos. Havia uma guerra entre cristãos e muçulmanos. E ele fez questão de ir, desarmado, despojado de tudo, só cheio de Deus, desta convicção que somos todos irmãos, foi ao encontro dos muçulmanos, foi ao encontro do chefe deles, e todo mundo ficou assustado, pensavam que ia acontecer algo com ele, mas que nada. Quando nós vamos desarmados, quando nós vamos com um olhar de amor, nós sempre conseguimos tocar a vida de todos. Foi isso que aconteceu com Francisco. Saber alcançar a todos com o amor, com a atitude do amor, com o respeito, com o diálogo. Quanto nós temos que aprender, meus irmãos. Se passaram tantos e tantos anos, nós continuamos a refletir, a meditar sobre ele, sobre o testemunho dele, mas parece que demoramos para mudar nossos hábitos, nossa maneira de pensar. Então, que a festa de hoje seja um motivo, uma ocasião para nós não caminhar sozinhos, para nos deixar conduzir pelo exemplo dos santos, para levar a sério o Evangelho, para podermos acolher os irmãos e reconhecê-los como filhos de Deus, para ter um olhar mais amoroso com os últimos, os sofridos, os excluídos, para nós ser missionários com a nossa vida, com o nosso testemunho de vida. São Francisco de Assis nos ajude a realizar estes propósitos de bem, nos mantenha unidos, um povo unido, uma comunidade unida, cresce na santidade com mais facilidade. Quando começam entre nós as brigas, a comunidade racha, a comunidade vai para o fundo e também a fé de todos fica prejudicada. Então, com Francisco, unidos, caminhando juntos no caminho da santidade, no caminho do Evangelho, pois sozinhos não dá, só dá com Jesus, só dá com os irmãos.